Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Por Trás do Balcão. Este programa é patrocinado pela Rede Melhor Compra e temos o apoio institucional da Abrafad, a Associação Brasileira das Redes Associativistas de Farmácias e Drogarias do Brasil. E meu nome é Adão Fonseca e eu estarei aqui agora com vocês batendo um papo com um cara fantástico que é o Papa do Farmácia Popular, que é o Herbert Freire, fundador da Inforpop. O Herbert vai estar falando conosco daqui a pouco e eu quero dizer para você que eu sinto honrado em estar falando com todos vocês junto com o Herbert aqui. Quero aproveitar e pedir desde já que vocês curtam, dê o joinha lá, curtam, compartilhem e assistam sempre, né? Os nossos programas são gravados e são distribuídos, né? São colocados nas principais plataformas de streams do país. Então nós estamos lá no Spotify, Amazon, Deezer, YouTube, né? No YouTube você consegue ver também a filmagem. O Spotify agora também, além de ouvir, você também consegue assistir. E eu tenho aqui o prazer de falar com o Herbert. Herbert, seja bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui conosco. O prazer, a satisfação é gigantesca. Quando eu recebi, fiquei muito feliz. A Rede Melhor Compra é um parceiro já há grande tempo da Inforpop, a Abrafad, e com uma figura tão especial quanto você, Adão. Eu que agradeço pelo carinho e por estar aqui conosco, né? O Herbert se deslocou de São Paulo, né? Ele veio até aqui, teve esse cuidado de estar vindo, sair de São Paulo para vir a Ipatinga, né? Para quem não conhece Ipatinga fica a 215 quilômetros de Belo Horizonte. Temos o aeroporto, tá, gente? Aqui é roça, mas tem aeroporto. Tem. Porque aqui ainda não é... Porque Minas, né? Quem conhece Minas sabe como que é Minas, né? São vários Brasis, né? Então, aqui nós estamos no interior, mas é um interior mais avançado um pouquinho. Eu escapei de uma bela chuva de granizo ontem em Sampa. Então, Ipatinga fez bem, pode ficar tranquilo. Que bom. E a volta é Ipatinga, que há 10 anos eu estive aqui em Ipatinga. Então, verdade, né? Tem 10 anos que você não vem aqui em Ipatinga, não é mesmo? Verdade. Cara, bom, vamos lá. Deixa eu te perguntar, antes da gente começar o bate-papo aqui, quem é o Herbert Freire? Conta um pouquinho para nós. Adão, Herbert Freire é um cara, pai da Bianca, pai da Hanna-Barbera, flamenguista, isso é fundamental, brasileiraço, tá? E eu costumo dizer que eu só enxergo o copo meio cheio. Tem tanta gente que enxerga o copo meio vazio, eu sou privilegiado, eu enxergo o copo meio cheio, sem sair do sonho, sem ficar só no sonho. Embora que eu, lá com meus 20 aninhos, eu iniciei na indústria farmacêutica, através de um laboratório como propagandista, que nem existe mais, né? IQC, que depois virou a Medley. Sim. Depois fui para a Axê, depois para Johnson & Johnson, onde eu tive o privilégio de ser gerenciado pelo Nilson Ribeiro. Esteve aqui, presidente da Abrafad. Isso, presidente da Abrafad, um abraço para essa figura. E ele foi meu gerente. E olha que loucura, legal. E eu gosto dele. Eu fui funcionário dele e gosto dele. E mais de 30 anos depois a gente se reencontrar. Enfim, aí trabalhei depois com a Johnson, depois fui para a Ródia e depois para a Eurofarma. Que hoje não existe mais, né? A Ródia virou Sanofi. Virou Sanofi. O pessoal, quem não conhece, não lembra, o Bricanil era da Ródia, né? Sim, Flagil. Tinha um xarope, tinha um outro xarope além do Bricanil, que eu acho que nem fabrica mais, eu agora também não me lembro. Fenergan, muita gente conhece o Fenergan, né? Tinha comprimido injetável. Isso, o Profenid, que o cetoprofeno hoje, saiu recentemente que o cetoprofeno, que é o Profenid, é o anti-inflamatório mais vendido do Brasil. Genérico, né? Sim. Então, a época que eu trabalhei na Ródia, 2 anos e meio que eu trabalhei lá, eu só trabalhava com Profenid. Era específico Profenid. Não, tinha uns medicamentos muito, muito bons na Ródia. E na verdade, ela foi absorvida antes da Sanofi. Aventis, foi a fusão da Ródia, da Reste e da Russell. Isso. Aí virou HMR, depois virou Sanofi, virou Aventis, depois virou Sanofi Aventis e agora Sanofi.
Então, e logo depois de trabalhar na Rod, eu trabalhei na Eurofarma, que ontem foi publicado que vai ser o primeiro laboratório... Primeiro nacional a ir para os Estados Unidos, aí né? para os Estados Unidos. E eu fiz parte, tá lá um pedacinho de minha contribuição nessa jornada do Maurício Billy, que foi fantástica. Eu, com muito orgulho, fiz parte por 12 anos da minha vida na indústria farmacêutica. E depois de sair da indústria farmacêutica, iniciei numa nova jornada como empresário, focado no segmento farmacêutico. Ah, que legal, cara. Bom, você acabou de dar um spoiler aí sobre a Eurofarma. Notícia saiu no Panorama Farmacêutico ontem, né? Isso. E, bom, eu fiquei muito feliz, inclusive. Quero já deixar aqui o convite pessoal da Eurofarma para estar vindo aqui contar essa história. Isso é um sucesso para nós, né? Nós, sem dúvida. Pegar uma indústria nacional, a gente que está tão acostumado com as multinacionais que vêm para cá. Nós temos uma indústria nacional, aliás, nós temos diversas indústrias nacionais que estão dando show aí, está fazendo um trabalho fantástico, né? Você pega a ICIMED, a própria Eurofarma, Biolab, União Química, MS, o laboratório APSE, inclusive, tem feito um belo de um trabalho. Então, assim, é muito bacana quando a gente vê tudo isso aí. E essa aproximação com o varejo, né? Porque tá voltando. Nós tivemos um tempo em que a indústria estava um pouco distanciada do varejo, né? Não é saudosismo, tá? Eu comecei na indústria farmacêutica em 1990. Na época, estava começando a querer sair um pouco do varejo e ir para a distribuidora para fazer uma intermediação. 20 anos, 30 anos depois, está voltando. Porque perdeu-se muito conexão, deixando para um terceiro de distribuição fazer o serviço de distribuição que ajudou a pulverizar as marcas em todos os municípios. Porém, perdeu muito a conexão com o varejo, com o balcão, que é fundamental. Não adianta, como eu estava falando em off há pouco, não adianta você lidar com o proprietário, fazer negociação com compras e não tratar o balcão com o respeito e o carinho que merece. O balcão é que decide o que é que sai. E o balcão é que tem que ter a conexão. Né? Então, esse distanciamento da indústria com o balcão da farmácia, não é só com o dono, é com o balcão da farmácia, ficou à margem. E agora está voltando. E é um passo inteligente da indústria, na minha visão. E não é para esquecer a distribuição, muito pelo contrário. A distribuição tem que aprender a entender o balcão, e a indústria farmacêutica, que não tem mais gente que trabalhava antigamente, tem que entender esse novo mercado com o digital, que é o físico e digital, como é que isso vai se comportar nos próximos 20 anos. Então, não é uma volta ao passado, é se preparar para os próximos 20 anos. 2050 está aí, daqui a pouco. Daqui está batendo na porta. Na Coreia já começou os passos do 6G. Então a gente está aqui implantando o 5G, o 6G já começou lá na Coreia do Sul. Então é muito dinâmico, muito rápido esse movimento. E não adianta ficar pensando... O balcão também é digital. O balcão é tudo, na minha concepção. E é baseado nessa lógica, e é tudo lógico, tá? Não tem nada de ficção. Como o balcão vai se comportar até o final dessa década, até o final da próxima. Vou lembrar da indústria farmacêutica, que tinha um dirigente lá que falava uma frase louca, mas que ela cai bem nesse momento agora. Nada mais estável que as mudanças. Então, significa que se você consegue se adaptar às mudanças, você ganha estabilidade. Então, você tem que ter... Todo mundo quer estabilidade, isso é um fato. Todo mundo quer ter uma casa, um carro, um sítio, uma fazenda, uma viagem. Isso é ter estabilidade para ter isso. Mas para essa estabilidade, você tem que ser maleável para poder se adaptar à mudança. Como falei há pouco... Você não é a mesma pessoa da semana passada. Verdade. Então, todo mundo tem essa adaptabilidade, o nome é chatinho de falar,
Mas é pura verdade. Você tem que estar tranquilo que a mudança vai te fazer uma pessoa diferente. Depende de você, se vai ser melhor ou a mesma. E ela acontece sempre, né? Porque eu sempre digo que o nosso mercado ele é dinâmico, ou seja, ele muda a todo instante. A verdade de hoje é mentira de amanhã, né? Até o passado muda no Brasil, né? Aqui tudo muda. Tá falando aí um pouco. Então, você acha que o associativismo ele pode encurtar esse caminho da indústria com o varejo farmacêutico? Adão, o associativismo é a única forma do varejo farmacêutico avançar. A drogaria independente que ainda não conseguiu entender que o mínimo do mínimo é ir para o associativismo, como eu digo, o mínimo do mínimo é o primeiro passo para poder avançar em faturamento e mais, em lucratividade. O associativismo tem, se não todas, a maioria das respostas para o varejo independente. A drogaria independente tem muitas lacunas que precisam ser completadas e o associativismo é a primeira porta de entrada para uma profissionalização, eu diria que para a próxima década. 2023 está chegando, como é que vai se comportar nos próximos 5, 10 anos, a curto, médio e longo prazo? Então, o associativismo tem muitas respostas. E a Rede Melhor Compra já passou de 10 anos, já está ficando cada vez mais madura e tem muito profissional na Rede Melhor Compra, por exemplo, que pode ajudar uma drogaria independente a comprar melhor compra, comprar melhor. Desculpa o trocadilho, né? Mas eu não resisti. Enfim, e pode impulsionar o resultado, que é o que todo mundo quer, o resultado. Oh, legal. Bom, aproveitando, eu vi aqui que eu faço um script, pessoal, e mando para o entrevistado, né? E o Herbert fez a gentileza de me mandar algumas coisas, algumas informações, né? E eu achei legal. Então, ele colocou aqui que ele criou uma metodologia. Ele fundou o Inforpop, né? Fundador do Inforpop. Isso. E em 2002, muitos anos, né? 20 anos. Parece um filme que eu estou falando de outra pessoa, né? Vai para 21 anos, né? Maioridade agora. Então, e você criou um programa, uma metodologia, né, que aumenta a lucratividade das drogarias, chamada BLIP. BLIP. É um resumo de 4 palavras, uma expressão. O balconista só é lucrativo quando a estratégia é focada no paciente. BLEP. 4 letrinhas que é transformada nessa frase. O foco é sempre o paciente. O paciente é o motivo de vida da drogaria. Se você não tem uma estratégia focada no paciente, você não entende o que a sua drogaria pode oferecer. E quem vai proporcionar isso é o balconista, através de toda a estrutura de balcão, de loja, de estoque, que você, empresário, farmacista, vai proporcionar. Então, o olhar é no paciente. Então, como eu consigo atingir o maior número de pacientes de maneira positiva? Melhorando o fluxo, em especial no balconista. O balconista que muitas vezes fica à margem dessa fórmula que é a farmácia. E o balconista é a base da farmácia, porque é o balconista que está lá tratando com o paciente. Como eu falei, o paciente é o foco. O meio é o balconista, a base é a drogaria. Aí eu entendi, durante esses mais de 20 anos de Inforpop, claro que depois de me abastecer de conhecimentos na indústria farmacêutica, nesses mais de 20 anos eu entendi como validar o que falar para o balconista para poder validar todos os dias o que ele entrega ao paciente. E aí melhorando a lucratividade da drogaria. Ah, legal. E você falou uma coisa interessante, porque assim, nós sabemos da importância. Aliás, eu já disse isso aqui, e daqui a pouco está virando clichê já também falar, né? Mas a pandemia,
ela mostrou, então, o valor da farmácia. A farmácia, sem dúvida, virou o primeiro canal de informação, de busca, para que evitasse-se que fosse no hospital, aquele negócio todo. Inclusive, atualmente, hoje são 29 de setembro, 29 de novembro de 2022, e nós estamos agora com alto índice de novo, alerta ligado aí para o Covid. Né? Então, a farmácia, ela é aquele canal. Fala-se muito também na pessoa do farmacêutico que ele tem uma importância fundamental ali, porque farmácia é um estabelecimento de saúde. Sim. Mas o balconista que está ali ao lado do farmacêutico, ele também é uma peça extremamente fundamental, porque ele está auxiliando. Você não tem 10 farmacêuticos numa farmácia, principalmente a farmácia independente, pequena, que está lá no bairro, né? Outra hora está lá no interior, ela tem ali um farmacêutico, mas 2, 3 balconistas, né? Então, sim. Esse investir no balconista é uma coisa importante. Adão, eu traduzo no nome balconista todas as pessoas que trabalham no balcão. Então, quando o farmacêutico está no balcão, ele está trabalhando para o paciente, para atendê-lo no balcão. Então, quando eu falo no balconista, são os 5 personagens que eu sempre falo: balconista, farmacêutico, supervisor, gerente e proprietário. Se eles trabalham no balcão da farmácia, ele é um balconista. Então, o nome é alusivo a todos. Tá? É um parabéns a todos que trabalham no balcão. Em relação à pandemia, eu tive Covid por 2 vezes. A primeira eu fiquei 1 mês internado na UTI, consegui ultrapassar essa fase. Tive agora recentemente novamente, então realmente voltou, mas já está amenizando a nova onda que se chama. O estabelecimento comercial que vende saúde, que é a drogaria, ele apenas voltou à memória da população que é o estabelecimento mais confiável. Eu costumo brincar dizendo, numa esquina você tem uma padaria, um posto de combustível, um supermercado e uma drogaria. Você coloca combustível no teu carro, aonde você confia. Você compra pão, aonde você confia. Sim. Você compra arroz e feijão, aonde você confia. Mas aonde você leva a sua vida ao extremo, é na hora da doença, é na drogaria, na farmácia. Então, é o estabelecimento com maior necessidade de nível de confiança por parte da população em relação a outros segmentos, que são tão importantes quanto. Mas em relação a nível de confiança, a drogaria, a farmácia, está muito acima da relação de confiança. Então, a pandemia, na minha concepção, veio a mostrar isso novamente à população e, baseado nessa premissa, o proprietário de drogaria tem que entender que ele vai muito além de vender medicamento, vender higiene pessoal, ele vende confiança e saúde, vida. Entendendo essa importância, tem que ter estratégia para poder comunicar o que ele faz, tem que ter um mínimo de conhecimento, claro, e daí, por exemplo, um calendário de treinamento semanal por parte dos farmacêuticos é fundamental, porque o farmacêutico tem muito conhecimento. O farmacêutico muitas vezes é subutilizado. Passou anos na faculdade adquirindo conhecimento, queimando neurônios, estudando de madrugada, e agora pode entregar conhecimento, que é uma coisa que tem de sobra no farmacêutico, para poder uniformizar o conhecimento na drogaria. Então, o farmacêutico tem que ser muito acionado, fazer o que ele o deixa feliz, que é ensinar. Sim. E deixa o proprietário da drogaria sabendo do nivelamento por cima do conhecimento do time dele. Então, o farmacêutico é uma parte fundamental da drogaria. Você falou uma coisa interessante que em um outro podcast eu já disse isso. E eu acho, o pessoal fala que farmacêutico é uma mão de obra muito cara, né? E aí fica-se com medo, porque o piso salarial e tal. O farmacêutico só é caro quando ele é subutilizado, como você disse. Primeiro que o curso de farmácia é um curso fantástico, lindo, muito importante, muito bom. E aí você tem um baita de um profissional,
que chegou lá na faculdade, ralou 5 anos ali, estudando muito, estudando sobre química, estudando sobre sistema imunológico, sistema tegumentar, e sistema digestório e outras coisas mais. E aí, assim, ele está aqui no teu balcão, pronto para tirar a dúvida do paciente, pronto para qualificar ainda mais a tua equipe. Então, ou seja, essa mão de obra é barata. Sim, sem a menor dúvida. Entendeu? É um privilégio. Se ela está sendo cara, é porque ela está sendo utilizada de uma maneira errônea. É como eu falei no início, Adão, é enxergar o copo meio cheio. É sempre importante enxergar o copo meio cheio. Eu gostei dessa frase que você disse, porque eu costumo dizer para o pessoal o seguinte, que eu não tenho sonhos, eu tenho objetivos. Boa. Tem pessoa que vive sonhando. Não que quem tem objetivo não sonhe, é porque quem tem objetivo, o sonho dele é executável. Colocou data. Colocou data. Colocou meios. Né? Então, assim, quando você tem um objetivo na vida, você alcança. Né? Claro que os amigos vão ajudando. Né? Claro. A gente depende dos amigos para ajudar, mas a gente alcança o sucesso. Cara, bom, vamos lá. Já que você lançou o Blip, e como eu disse aqui, ninguém melhor do que você para falar sobre farmácia popular, né? Logo em 2012, 2011, quando o governo fundou o programa. 2006. 2006, quando 9 de março de 2006. Então, o governo fundou em 2006, você já estava com o Inforpop aberto. Sim. E pegou aquela onda, né? Que nós tivemos uma primeira fase, né? O programa era mais relaxado ali. Muito. Então, são 3 fases. O Farmácia Popular viveu nesses 16 anos. A primeira fase, que foi de 2006 a 2009, aonde nem era necessário ter uma cópia da receita. Então, de março de 2006 a junho de 2009, era só chegar na farmácia, pedir o Pressotec, Enalapril, o que fosse, e era só levar. Fazer a pré-autorização, autorização e levar. Não precisava ficar cópia de nada na drogaria. O pessoal chegava a entregar, né? Até hoje entregam, né? Erradamente, mas entrega. Então, a segunda fase foi quando, em julho de 2009, o governo federal exigiu a apresentação da apresentação com cópia física da receita médica. E em maio de 2012, começou a exigência também da digitalização da receita. Além da cópia física, sempre foi obrigatório, desde 2012, a digitalização e impressão dos documentos da autorização. Essa digitalização se dá justamente porque o pessoal vai alegar que o cupom apaga. São várias alegações. Eu sei que parece meio arcaico, mas quem tem um tem nenhum, quem tem 2 tem no mínimo 1. Então, a gente está lidando com 200 milhões de pessoas, são 30 mil drogarias credenciadas no Farmácia Popular, das 90 mil que hoje existem, mas são quase 4.400 municípios que têm farmácia popular, que tem pelo menos uma loja com autorização, com credenciamento. Então, tem uma diversidade enorme. Se apagar o documento, está digitalizado, mas tem que imprimir a cópia impressa no papel e digitalizar. O que está na legislação são as 2 formas de guarda de documentos, uma física e uma digital. Isso é fundamental. Deixar isso muito claro. Não existe uma dispensação da impressão física dos documentos da receita. Isso é passivo de punição, né? O maior problema da punição, que é o descredenciamento e devolução do dinheiro aos cofres públicos, é a intercambiabilidade errada. Que 99% dos problemas é baseado na intercambiabilidade errada. Mas a segunda causa de descredenciamento é a falta de guarda dos documentos alusivos às autorizações.
É claro que o dono da farmácia tem muita coisa para fazer. Como é que vai se ficar lidando com regrinhas e o turnover, a mudança de pessoas no balcão acontece. Então, como é que você mantém todos com conhecimento sobre as regrinhas? Então, você tem que ter gente capacitada que propague essas mudanças de regras, essas regras quando há mudança de pessoas. Então, você fala assim, não, eu sei das regras, mas o seu time sabe quais são as regras não mudaram. O teu time muda de vez em quando. E como é que você vai propagar essas regras que são as mesmas para um time novo ou com alguns vícios? Então, existem formas de fazer essa continuidade de treinamento. Já que você disse aí da regra da intercambiabilidade, bom, nós sabemos que no Brasil nós temos lá Vou me ajeitar aqui para falar sobre isso. Nós temos o genérico e temos agora o similar, que é bioequivalente. Como é que funciona? Eu posso trocar? O que eu posso trocar? Como que eu posso trocar? Não. Estou balançando a cabeça positivamente e dizendo não. Não é uma piada, mas é o Brasil. A regra existe dos intercambiáveis desde 1º de janeiro de 2015. Isso é a regra na Anvisa. O Ministério da Saúde não reconhece as regras da Anvisa. Mas, Herbert, é lógico. É tudo lógico, é tudo correto, está todo mundo fazendo certo, mas o Ministério não reconhece a regra da Anvisa. A Anvisa não é do Ministério. A Anvisa é uma agência separada. Ela é uma agência. Ela não se submete às regras do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde pode ou não seguir algumas regras impostas pela Anvisa. É o Brasil. A intercambiabilidade, que a Anvisa tem uma lista gigante com medicamentos que são intercambiáveis dentro daquele princípio ativo. O Ministério da Saúde não reconhece. Uma vez não reconhecendo, a intercambiabilidade, mesmo baseada nessa lista, que para a Anvisa seria certa, para o Ministério da Saúde é fraude. Esse é o principal problema. Eu vou fazer um comentário aqui. Você lembra qual é o referência, medicamento referência? Já vou entregando aqui, né? O Tandrilax. Ele é muito vendido. Sim. Todo mundo vende isso todo dia na drogaria. Mas o Tandrilax é similar. Alguns vão lembrar, mas quem é o referência do Tandrilax? Bezerol. Bezerol foi quem lançou essa composição. O Tandrilax, eu trabalhei no laboratório Axê. Eu trabalhei na época da mudança da butazona para o diclofenaco. E o Tandrilax, ele é uma cópia do Bezerol. O Tandrilax é muito prescrito. Sim, ele é um medicamento de prescrição. Todavia, ele continua sendo similar. Ele é um similar com prescrição. É o que acontece com o Ara2. Ara2, perfeito. O Ara2 é um medicamento de prescrição, todavia ele é similar. Exato. Que é o referência da losartana, o COSAR. Da Merck Sharp Dome. Isso. O Axê agora conseguiu que o Corus também tenha a patente de referência, né? Mas é porque o Corus, né, na realidade, ele tem uma característica diferente, porque é fabricado pela Merck Sharp. Então, em licença ao Axê. Tá. Então, se eu não me engano, tem essa particularidade. Mas esses são os exemplos. Então, se vier Corus na receita, eu posso mandar o genérico, que é a losartana. Isso. Aí eu teria que verificar, mas acredito que sim. Mas se vier Corus na receita, eu não posso mandar A2, que é losartana. Não, de jeito nenhum. Mesmo sendo equivalente. Não, o referência é o Corus. Então, você só pode vender o Corus ou o genérico. Entendi. Similar de jeito nenhum. E se vier escrito losartana, eu posso vender? O Corus. O Corus. Ou a losartana genérica. Ou a losartana genérico. Similar, nunca.
É por isso, então, que diversas drogarias caem na pegadinha aí de fraude, fazendo a coisa certa. Pensando que está fazendo a coisa certa. Tem muita gente que compra, eu não vou falar marcas aqui, mas Simvastatina, pensando que está vendendo, comprando, manda aí 200 caixas de Simvastatina. Aí o laboratório vai e manda o similar. Mas Simvastatina, mas não é o genérico, mas é tratado como tal. E aí acontece um erro, é induzido a erro, levado a cometer fraude, mesmo na falta de vontade de cometer fraude. Mas pelo problema, a drogaria responde. Certo. E aí, vamos lá. Uma drogaria ela pode ser auditada em qual situação? Ou em quais situações? São algumas situações. Aqui, por incrível que pareça, a que menos acontece é denúncia. Mas é um componente que ele existe. Existe a questão da compra, da venda sem a referente compra. Por exemplo, eu vendo losartana do laboratório X. Vou fazer referência a Eurofarma. Nem sei se o Eurofarma tem losartana. Tem, né? Genérica. Então, eu vendo losartana genérica da Eurofarma. Mas eu não estou comprando da Euro, estou comprando da Medley. Mas quem está vendendo lá, passando o código de barra de um genérico, só que está entregando de outro. Então, esse descasamento de compra com vendas gera denúncia, porque desde 2012, o governo federal, o Ministério da Saúde, tem acesso à nota fiscal eletrônica de compra. Então, ele sabe, você fez essa autorização. Então, a drogaria autorizou a análise da compra e também da venda. Então, isso leva à auditoria clássica. Porque você está vendendo um produto que você não está comprando, você não é fábrica. É verdade. Entende? Então, você tem que haver o casamento. Quando acontece da drogaria não gerir estoque, só faz a venda, compra, mas não faz a gestão de estoque, o problema não é não fazer a gestão, não é vender e não ganhar dinheiro, é vender, não ganhar dinheiro, é vender sem gerir, porque daqui a algum tempo vai estourar essa bolha. Pode demorar um pouco menos, um pouco mais, mas a não gestão leva a uma auditoria. Entendi. Bom, a drogaria entrou em auditoria. Na maior parte dos casos que eu fico sabendo, ela é bloqueada. É legal, porque na realidade eu estou sendo auditado, mas como eu estou sendo auditado, ainda não sabe se eu realmente cometi algum tipo de fraude ou não. Isso. Eu posso ser bloqueado ou isso é ilegal? Não sei se a palavra ilegal é a palavra correta. Veja, Adão, no momento que você solicita o convênio com o Farmácia Popular, você assina um documento chamado RTA, Requerimento e Termo de Adesão. Então você requer e adere às regras. A regra diz, na portaria, diz que você autoriza o Ministério da Saúde a enxergar suas notas fiscais eletrônicas de compra. Você concorda que, em caso de auditoria, você será antecipadamente bloqueado e os valores ainda não pagos estarão retidos a bem do serviço público para possível pagamento de débitos gerados por uma identificação de fraude. Ou seja, o dinheiro que você está lá fica preso, porque caso você tenha cometido fraude, já tem um pedaço de dinheiro lá para salvaguardar o interesse público. Então você autorizou a auditoria, você autorizou os dados a serem auditados, você autorizou o bloqueio ser realizado de novas vendas e o bloqueio de dinheiro que está lá para ser pago a você. Então, o cenário é a auditoria vem com bloqueio, ok? Oi, fala. Você fala. Eu ia te perguntar se tem como reverter? Claro. Porque eu assinei.
Eu sei que, bom, se nós estivéssemos falando, quando se trata do PROCON, o PROCON diz que a partir do momento que eu assino um documento, vale o que eu assinei. Nesse caso aqui, como é que funciona? Brasil, estamos no Brasil. Brasil. País, é Brasil, tá? Então, o que vale hoje, dia 29 de novembro de 2022, você pode assinar, mas lembra que eu falei que é requerimento e termo de adesão? Você adere, você não discute. Então, baseado no termo de adesão, que é uma regra e você adere, pode ser solicitado via justiça, via poder judiciário, o retorno de auditoria, o retorno às vendas, independente da auditoria. Então, a Inforpop tem uma larga experiência nesse tipo de caso. A gente tem centenas de casos espalhados pelo Brasil nesse tipo de situação, solicitando retorno de vendas, independente da auditoria estar acontecendo. Uma vez a auditoria acontecendo, podem ser no futuro discutidos, inclusive, os valores a serem pagos. Então, o Brasil, repito, Adão, o Brasil, tudo... no Brasil, inclusive, estava até brincando hoje, que ele estava almoçando, no Brasil, tudo muda, inclusive o passado muda também. Então, você pode discutir situações passadas, tudo dentro da legalidade. É natural, você tem direito a buscar os seus direitos. Entendi. Bom, tá, vamos pensar hipoteticamente aqui. Eu fui auditado, bloqueou, eu entrei lá com a Inforpop, lá na Jurispop, né? Uhum. Você foi lá e conseguiu desbloquear. Eu Perfeito. volto a vender. Demora a conclusão dessa auditoria, né? Geralmente 3 anos. 3, 4, 5, 8 anos. Teve um cliente, uma drogaria, não sei o nome, mas é uma cidade que tem 6.400 habitantes aqui, a 100 quilômetros daqui de Ipatinga. Me chamou ontem. Está parado desde 2016. 6 anos. E aí depois eu descobri que eu não fiz fraude. Você aceitou a regrinha na hora de aderir, que bloqueia para depois olhar direitinho. É só buscar o seu direito. O poder judiciário no Brasil demora para tudo. Então, tudo é demorado. Tudo. É uma das justiças mais caras do planeta Terra e é uma das que mais demoram. Mas é o Brasil. E se for o contrário? Eu desbloqueei, mas chegou lá na frente, 3 anos depois, descobriram que realmente eu cometi uma fraude aqui. Ok. A ponto de ser passível de eu perder o programa, ser descredenciado, ter que devolver a grana, pagar a multa. E esse período que eu fiquei vendendo? Vamos lá. Houve um bloqueio. O cenário é esse. Houve um bloqueio. Houve depois um retorno às vendas porque foi desbloqueado via ordem judicial e a auditoria correu em paralelo. Uhum. A auditoria, ao ser finalizada, ela identificou fraude do período, no passado. O período de identificação de fraude tem que ser devolvido o dinheiro agregado de 10% de multa, além dos problemas penais, né? Não é criminais, não só civil como também criminal, vão correr atrás. Porém, esse momento, depois que voltou, as vendas aconteceram, já sem fraudes. Sim. Porque já foi ensinado, inclusive pela Inforpop, que tem o nosso principal produto, solução, é fazer com que a drogaria venda dentro da lei e cada vez mais com lucro. Nesse cenário, que houve a finalização da auditoria e a devolução, e uma solicitação, uma penalidade de devolução de dinheiro, isso também é questionável via judicial. Então, como eu falei, no Brasil até o passado é questionável, pode ser mudado. Então, tudo pode ser questionável. Então, caso exista uma situação como essa que você citou, não pague. Busque a Inforpop, que a gente tem como batalhar
a busca do direito da drogaria de questionar, caso seja questionado via judicial e seja identificado que todo o procedimento de auditoria foi correto, pague-se. O que não pode fazer é receber o boleto de multa e pagar. Não oriento ninguém a fazer isso. Tudo é questionável, inclusive para ver se o procedimento de auditoria foi correto. E sendo correto, paga. E não sendo, questiona-se. Entendi. Bom, Tudo dentro da lei, tá? Certo. Seguindo rigorosamente a lei. Perdão por interromper. E vale a pena ainda ter farmácia popular? É uma boa ideia ainda? Nossa. O que a gente vê falar no meio aí que não vale a pena. Inclusive saiu uma pesquisa da IFEPEC que diz que a representatividade de farmácia, da venda de farmácia popular está na casa de 2,4%. Ou seja, a cada 100 mil reais, R$2.400. A grande pergunta que fica é, vale a pena? Veja, Adão, independente do percentual de venda, de importância, porque uma coisa é a representatividade, 2,4%, que seja 2%. Se eu vendo 100 mil, 2 mil de farmácia popular. Só que nesses 2 mil é o pedaço mais lucrativo da drogaria. Então, o farmácia popular é o convênio mais lucrativo da drogaria. Ponto. Só que tem farmácia que tem um faturamento percentualmente maior, outros menores. O farmácia popular não pode ser visto somente com o percentual sobre a venda total. Porque, primeiro, você não pode realizar a venda dentro do mesmo cupom de outros itens que não só o farmácia popular. Então, quando você vai enxergar o ticket médio, o valor total de venda do farmácia popular, você enxerga os 2%. Só que essas pessoas, esse ser humano, paciente, que vai à farmácia todos os meses para comprar medicamentos de R$2.000, que no faturamento de 100 mil, eles estão lá, se não tivesse farmácia popular, provavelmente não estariam na farmácia. Então, tem que aproveitar a ida dessas pessoas para poder comprar shampoo, sabonete, brinco para a filhinha, esmalte, escova de cabelo, creme dental. Mas as pessoas são de baixa renda. Mas tem produto na drogaria para todos os níveis de pessoa, de patrimônio das pessoas. Então, essa é uma desculpinha esfarrapada de dizer que esse povo não tem dinheiro. Esse povo tem dinheiro, sim, só que está deixando no supermercado. Ora, faça promoção. O que mais a Infopop faz é lembrar o óbvio. Um creme dental você compra por um valor no supermercado e normalmente farmácia tem um valor menor. Shampoo. Mas a pessoa não tem dinheiro para comprar shampoo. Sabonete. A pessoa não tem... Em algum momento, em algum produto da drogaria, vai ficar aderente a esse público do farmácia popular. Ou seja, pare de querer que todo mundo te dê tudo de bandeja e faça a sua parte. Utilize a oportunidade de ter um paciente, de ter um cliente assíduo, porque mensalmente ele tem que ir na farmácia. E ele é polimedicado. Ele é polimedicado. Então, ou seja, além da farmácia popular, vão vir outras coisas na receita que muitas das vezes não está no programa Farmácia Popular. Perfeito. O exemplo clássico disso é fralda geriátrica. Pessoas que estão assistindo, quem usa fralda geriátrica só usa fralda geriátrica? Usa lenço. Usa lenço umedecido. Pomada de assadura. Um hipoglóizinho que seja. Enfim, qualquer outro artifício para melhorar a vida de quem está necessitando de usar fralda geriátrica. Então eu tenho condição de fazer a venda cruzada, né? Que é agregar valor à venda ali, que cruzar aquele produto com outro produto que depende daquilo ali, né? Mas às vezes cai no ostracismo de pensar que é para vender fralda geriátrica. Pessoal, calma. Pensa em estratégia para... Quando for fralda geriátrica, passa pelo farmácia popular. Quando for fralda geriátrica,
já deixa um kitzinho para vender. Estou falando hipoglós, que é o que me vem à cabeça agora, mas tem outras marcas. Estatina com óxido de zinco. Enfim, um monte de oportunidade. Né? Você falou no lenço umedecido. Tem um lenço umedecido e tem um lenço seco também. Sim. Para poder enxugar um pouquinho mais. Ou seja, tem uma enormidade. Tem a toalha. Tem tanta coisa. Mas tudo isso proporcionado por uma economia disponível, porque a drogaria tem um convênio que paga pelo paciente um pedaço da compra. Pega esse pedaço da economia e converte em alguma coisa. Pode não conseguir converter, por exemplo, na fralda geriátrica, se a pessoa consumir 4 tiras por dia, o que vão dar 120 tiras no mês, a economia vai ser de R$ 76,40. Se não tiver farmácia popular, ele vai pagar R$ 76,40 a mais. Se tiver, a pessoa vai economizar R$ 76,40. Em um ano, dá quase R$ 1.000. Mas é pouquinho. 76, mas todo mês ele vai lá comprar. Sim. Então dá R$ 1.000, quase R$ 1.000 por ano. E os 76 por mês, isso é um shampoo. Isso é lenço umedecido. R$914 de economia. Então, pessoal, pare e pense em estratégia por cada princípio ativo do farmácia popular. Isso a Inforpop faz junto com vocês, não faz por vocês, faz junto com cada um. Tu me disse também que... Acabei fazendo um pouquinho de propaganda na Inforpop. Não, depois vocês tocam o Pink Floyd pra nós aí, tá? Money. Money. Boa. Mas você falou que nós conversando na hora do almoço, você me disse que os produtos de copagamento são os que mais dão retorno para a drogaria. Sem dúvida. Tem duas grandes classes no farmácia popular: gratuidade e copagamento. Simples assim. No gratuidade, existe um limite. A drogaria não pode cobrar nenhum centavo a mais, né? Nenhum centavo para o paciente, porque obrigatoriamente tem que entregar de maneira gratuita. 0 custo para o paciente. No copagamento, não tem limite. Aliás, tem o limite do PMC, né? No caso de medicamento. Na fralda geriátrica, que não é medicamento, não tem PMC. Então, é livre. Você pode cobrar R$300. A fralda custa R$30, o governo vai pagar X. X, é um valor limite que é 64 centavos por cada tira. No caso do copagamento, portanto, você, agora o Forxiga, agora está pagando R$86,40. R$86 em cada caixa. É um produto que, eu não sei o preço. 209. 209 preço máximo consumidor. O governo paga 86. Sobra. A diferença. O exemplo é bom. Você citou um exemplo bom. Os outros R$120, né? Vamos lá. O Forxiga, o PMC é 209. Antes do Farmácia Popular, que começou agora esse mês, pagar alguma coisa, ele era vendido por quê? 180, 170, 190. Por aí. A farmácia dava algum desconto. A partir do Farmácia Popular, não precisa mais dar desconto. Eu oriento vários proprietários de farmácia e eu sou inimigo de dar desconto. Não precisa. Quando não precisa. Quando precisa, claro que você tem que dar desconto. Agora, para que dar desconto se você não precisa dar desconto? Não tem que sair correndo atrás de comprar por o menor preço para poder dar desconto. Recupera margem e aí consegue aproveitar essa margem, por exemplo, para ir num produto, numa metformina, que não tem uma margem tão boa no farmácia popular, às vezes até dá margem negativa. Uhum. Mas no contexto do farmácia popular, você consegue recuperar a margem para poder viver melhor e contribuir. O paciente já ia pagar 180, 190 reais. De 209 menos 86, dá 125. Ele passou de pagar 180, 190 para 125. Tá bom demais. Todo mundo fica feliz. O governo fica feliz porque ele se predispôs a pagar os 86.
A drogaria fica feliz porque recuperou a margem e o paciente fica feliz porque paga menos. Ora, então é o elo perfeito. Todo mundo fica feliz. Não precisa sair correndo atrás de sair comprando, apertando o fornecedor para aumentar a margem de desconto, porque você vai recuperar a margem. Então todo mundo sai ganhando. Fantástico, fantástico. Então, diante disso, aí vem uma outra pergunta que já estava aqui no gatilho. Quem não tem farmácia popular hoje vive desesperado atrás do programa. Verdade. E aí eu já vi o pessoal vendendo um CNPJ com farmácia popular por R$100 mil. Então você já me provou que vale a pena ter farmácia popular. Sem a menor dúvida. Vale a pena eu comprar um CNPJ, independente do valor, né, que varia aí entre 30 a 100 mil reais. Vale a pena comprá-lo? Adão, já vi farmácia popular sendo vendida a 160 mil reais. Só o CNPJ puro, só por ter credenciamento. Eu costumo dizer que são quatro opções que o dono da drogaria tem em relação a ter ou não ter farmácia popular. Você pode ter uma opção que é a que é mais cômoda, que é não fazer nada, é não continuar sem ter farmácia popular. Você tem essa opção. Fala, eu não quero ter nada com o governo e não quero ter farmácia popular. É uma opção colocada. Uma outra opção é você não ter o farmácia popular e buscar o seu direito, que é um direito da drogaria. São 90 mil, em média, mais ou menos, no Brasil, de farmácias no Brasil. O farmácia popular tem hoje credenciado 30 mil. Tinha mais, foram muitas descredenciadas e outras em auditoria, mas eram 35 e pouco, hoje tem quase 30 mil, arredondando o número. Você pode não ter, você pode vir a buscar o seu direito dessas 60 mil e pode fazer a pior decisão de todas, que é comprar um CNPJ. É a pior, porque quando você compra tendo o ativo farmácia popular, a coisa boa, você também compra o passivo. Que é qualquer coisa de errado que ele tenha feito. Isso. Ou não. Você não sabe? Uma loteria, então? É literalmente uma loteria, porque quando você compra a coisa boa, vem a coisa ruim, que é a possibilidade de ter um prejuízo. Quando alguém fala isso, esse mês de novembro, veio um cidadão, daqui de Minas, inclusive, ele fez uma mudança, a drogaria dele vai virar uma casa lotérica e vai perder o farmácia popular. E ele vende 30, 40 mil por mês de farmácia popular. O que é que aconteceu? Ele está louco atrás de uma farmácia popular para pagar o que quiser. Só que, quando você vai comprar uma empresa, você pode se certificar de algumas situações. Certificação, débitos municipais, estaduais, federais, de impostos e de Serasa, de débitos, enfim, você pode fazer uma pesquisa de várias... Trabalhista, de várias esferas. É impossível fazer uma avaliação do que aconteceu com farmácia popular, a não ser realizando um diagnóstico individual de cada uma das autorizações. Então, é isso que eu ia te fazer uma pergunta dentro disso. A Inforpop, eu sei que tem lá o Audit Pop. Audit Pop, isso. Se eu contratar o Audit Pop, então, me mandar fazer uma auditoria, você consegue me dar um diagnóstico por demonstração, né, ali, sim, do que ele fez. Se esse cara fraudava ou não, ou se ele fazia alguma coisa que pode ser considerado fraude. Sim, o diagnóstico que a Inforpop faz, com o nome a gente chama Audit Pop, é um diagnóstico completo, com 52 informações de cada uma da autorização. Então, cada autorização vai ter um diagnóstico de 52 tipos de informações de uma autorização só. Então, a gente faz isso. E, inclusive, vou lançar aqui no podcast
uma promoção, Legal. tá? E é onde a Infopop vai parar de cobrar esse diagnóstico. Então, o diagnóstico vai ser free, zero custo. Então, a gente vai dar de brinde a todos que assistirem esse podcast o Audite Pop de maneira gratuita. Tá? É o meu presente à Rede Melhor Compra. E, para isso, o pessoal da Melhor Compra do marketing vai passar para a gente uma lista dos interessados. Basta os interessados falar que quer e a Infopop vai dar, sim, sem custo nenhum, essa auditoria para os associados. Deixa eu fazer uma ressalva. Manda. Mas daqui a um ano o cara vai lá e assiste. Tá valendo? Está valendo. Então, vamos lá, pessoal. Ó, preste bem atenção. Você que é associado Rede Melhor Compra, Sim. na hora que você assistir, você vai entrar em contato com o anjo da sua loja, com o seu consultor e falar, olha, vi o podcast, quero fazer auditoria lá porque é 0,800, é grátis. Eu vi o podcast todo lá com o Herbert e ele me deu. O anjo vai fazer contato. Você que não é associado ou que é associado a outra rede, não tem problema. Você vai fazer contato conosco através do nosso site, contato@redemelhorcompra.com.br, e vai colocar lá, sou da drogaria fulano de tal, CNPJ tal, assistir o podcast Por Trás do Balcão e, apesar de não ser associado, eu quero o contato, eu quero o diagnóstico 0800, porque eu vi o podcast. Beleza? Então você vai colocar lá para mim, telefone, CNPJ, razão social e seu nome, é claro, né? Porque eu tenho que passar tudo isso para o Herbert para que a equipe dele faça contato. Então, toda vez que nós informarmos para ele, né? E se Deus quiser, isso vai ser ad eterno, né? Sim. Toda vez que alguém assistir. Existe um custo, claro, evidentemente, que a gente envolve inteligência artificial e dois, no mínimo, profissionais nossos para poder fazer essa avaliação. E para finalizar essa avaliação, esse diagnóstico, existe uma reunião de cerca de 15 minutos, onde a gente vai dizer, está aqui os parâmetros que foram analisados e está aqui 3 sugestões para cada problema identificado. Então, não é só um diagnóstico de dizer está certo ou errado, está certo ou errado. Vai ter uma conversa de, em média, 15 minutos, uma reunião virtual, onde a gente vai dizer, você está fazendo intercambiabilidade errada. E aí a gente tem lá as faixas de percentual do que foi analisado. Por exemplo, você está 50% das vendas você está fazendo intercambiabilidade errada. 10% das vendas você está com o carimbo do médico ilegível. É um dos parâmetros. 20% das vendas realizadas está sem o endereço do local de prescrição. Então, são vários parâmetros analisados que a gente faz essa avaliação, esse diagnóstico, entrega e fala, para solucionar o problema da intercambiabilidade, para de vender. Para solucionar o problema do endereço, a receita tem que ter o endereço do local de prescrição. Não adianta ter prefeitura de Ipatinga lá no receituário. Isso é igual a mesma legislação da RDC 344. Tem que ter. Tem que ter. Mas aí tem o pessoal do SUS que coloca um carimbo. Tá valendo. O pessoal... Eu vi ontem, tem uma receita de ontem, e alguém do SUS estava escrevendo à mão o endereço. Está errado, não pode. Então, tem uma variação de probleminhas que a gente vai sugerir soluções, sem custo. E olha, pessoal, nós falamos aqui para drogaria, a conversa começou comigo dizendo que era para drogaria, para aquela pessoa que quer comprar um CNPJ. Mas você que já tem, isso vale muito a pena fazer a auditoria, porque, mas e se eu for auditado 2 meses depois, Adão? Bom, se for auditado, aí infelizmente não dá o que fazer. Mas, todavia, se você não foi auditado ainda, você pode corrigir daqui para frente. Eu estava fazendo errado, mas daqui para frente agora eu passo a fazer corretamente. Você diminui o seu passivo futuro. Exato. E aproveitando, bom, nós falamos dos juros pop, a de pop, né? Você tem também
Nós começamos falando sobre o escaneamento das receitas. O Guarda-Receita. Guarda-Receita também é um programa que a Inforpop tem. Exatamente. Né? Que as receitas devem ser guardadas aliás, a autorização, o governo mudou a GMS número 5 no ano passado. Isso, em novembro. Alterando de 5 para 10 anos, né? Agora é 10 anos de guarda. O governo federal, através do Ministério da Saúde, ao invés de diminuir a burocracia, acabou aumentando a burocracia. Então, desde novembro do ano passado, aumentou de 5 para 10 anos de guarda dos documentos. Então, desde 2012, é obrigatório ter a digitalização de todos os documentos do Farmácia Popular. O Guarda-Receita, ele faz, além da guarda de documentos, que o próprio nome diz, né, guarda a receita, mas não é só receita, guarda todos os documentos do Farmácia Popular, o Guarda-Receita faz uma gestão de tudo que é farmácia popular. Então, por exemplo, no Guarda-Receita, você tem a guarda da receita, você tem a guarda dos documentos pessoais do paciente, a guarda dos documentos do procurador, tem uma gestão para poder ver quais são os pacientes que estão para comprar, disponível para comprar o Farmácia Popular, quais as receitas estão para vencer. Porque uma coisa é você saber quando o paciente, o Adão, pode voltar a comprar o Forxiga. Outra coisa é você falar, Adão, sua receita de Forxiga vai vencer semana que vem. Busque o médico. Já aproveita, porque muitas das vezes a pessoa tem que agendar no posto de saúde. Isso. Então, você tem uma série de informações no Guarda-Receita que ajudam você a vender mais e atender o paciente da melhor forma. Para realizar a melhor compra. Eu não persistir a fazer essa informação. E o Guarda-Receita tem uma coisa que nenhum sistema prático, até que eu conheça, tem, que é a identificação de localização. A gente tem um mapa do endereço de cada paciente. De uma maneira muito visual mesmo. Um mapa que você clica, identifica... Para que essa informação? É um mapinha que colocando os pinguinhos lá, tipo Google Maps mesmo, né? E que você, por exemplo, diga um bairro periférico aqui de Ipatinga, por favor. Forquilha. Então, o bairro tem quantos habitantes? 15 mil. Tá. Ipatinga tem o quê? Uns 700, 800 mil habitantes? Não, 280 mil habitantes. 280. Então, tem 10%, pouco menos de 10% dos habitantes de Ipatinga. Você, olhando o bairro, você fala, putz, eu tenho 15, em média 15 mil habitantes, eu tenho 10 pacientes cadastrados em farmácia popular. Você não pode fazer uma ação lá, mas você pode entender que aquele bairro, você tem alguma coisa a crescer, enquanto autorizado de farmácia popular. É só farmácia popular? Não, porque a localização dos pacientes, ela reflete mais ou menos o enxergar daquele bairro para você. Eu não posso fazer uma ação com farmácia popular, mas eu posso fazer uma ação de outra forma. Com Red Bull. Falar nisso, pessoal, ó, hoje nós estamos de Red Bull. Nós estamos trabalhando com Red Bull aqui. O pessoal da Red Bull aí depois podia mandar um packzinho aí de... Pelo menos 40 Red Bull para nós. Nós já consumimos pelo menos umas 6 latas aqui hoje. Ou mais até. Então, fazer algum tipo de promoção, não necessariamente farmácia popular, até porque a lei, a legislação impede isso. Mas ali reflete alguma coisa que a penetração que você tem no bairro X é menor do que você poderia ter. Então, o Guarda-Receita proporciona gestão. Não é um sistema de gestão da drogaria. Temos gestão só da guarda da receita dos da guarda do farmácia popular, inclusive da nota fiscal eletrônica. Então você tem todo um cenário para fazer a melhoria de venda. Ora, você não quer melhorar a lucratividade? Como é que você vai melhorar a lucratividade se você não conhece o teu público? Como é que você vai melhorar a tua lucratividade se você não faz uma auditoria, um diagnóstico de auditoria
para poder prevenir desvios do balcão, do balconista que está atendendo e esqueceu a regra. Então você tem que ficar com um olho no peixe, outro no gato, olhando sempre vários cenários e enxergando a realidade do balcão e as regrinhas do farmácia popular, que as duas coisas têm que acontecer em sincronia. O farmácia popular é altamente lucrativo. Esse lucro, um pedaço desse lucro, você tem que dedicar ao treinamento constante do seu colaborador. Justo. Bom, pessoal, nós já estamos com 1h15 já. Batendo um papo, passou rápido. Pulou, podemos passar. Tendo a base Red Bull, a gente vai até. Bom, pessoal, o Ebert ainda tem o PharmaCast, né? Que Sim. É um programa para premiação, né, do balconista, que acaba aumentando a lucratividade da farmácia também. Além do PharmaCast, que no próprio nome diz, né, de melhoria de ganhos da farmácia, a gente também vai aproveitar em primeiríssima mão. A gente está lançando o Cliente Pharma. Cliente Pharma é uma coisa muito inovadora, que é que extrapola ao farmácia popular. Tá? É a drogaria terceirizar para nós o contato com o paciente de uso recorrente, de uso contínuo, pode ser Diovan, enfim, de qualquer produto contínuo, para que nós, Inforpop, entre em contato com o paciente para que ele, de fato, retorne à drogaria. Para lembrar, então você faz faz um follow-up. Isso, exatamente. Aquele acompanhamento do cliente. Para o cliente que tem um ticket médio acima de R$100. Então, o cliente que tem um ticket médio de R$100 para cima, a gente faz sentido para a drogaria ter uma de uso recorrente, claro. Né? Faz sentido para a drogaria não deixá-lo ir para a grande rede, tá? Eu não gosto de nome chamar grande rede, tá? Eu falo isso com nojo. Existe grande rede, existe empresário que pensa grande, tá? Sim. Então, falar a rede melhor compra não é uma grande rede de empresários de variados tamanhos. Sim. Então, todo empresário tem possibilidade de se pensar grande rede. Ora, se você tem mais de 2 balconistas, você é uma grande rede. Cada vendedor é uma rede. Sim, exatamente. É o copo meio cheio. Então, para falar do Cliente Pharma, a gente acabou nem combinando, não foi nada combinado, tá? O Cliente Pharma é a terceirização de respeito ao paciente para que ele volte à farmácia Melhor Compra, a rede Melhor Compra, no próximo mês, para que ele seja, de fato, uma venda recorrente. Pessoal, a venda recorrente é que deixa o pagamento do aluguel da loja, da energia, do salário do funcionário. Então, você tem que tratar o paciente de medicamento recorrente num pedestal altíssimo. Por esse motivo, vale a pena ter uma estratégia focada no paciente. A gente volta a minha metodologia. Voltamos ao início da metodologia Blip, que a estratégia tem que ser focada no paciente. Ora, vira blá, 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 se você não executa. Qual é a execução? Tratar o paciente de uso recorrente, todos, né? Mas em especial o uso recorrente, para que ele volte todo mês, ao invés de ir para uma loja ao lado de uma rede diferente da sua. Então, a Inforpop, pensando nisso, como comemoração aos 21 anos da Inforpop, que vai ser no dia 2 de abril de 2023, a gente está lançando agora o Cliente Pharma, que não tem nada a ver com farmácia popular. Pode ser uma atenção diferenciada. E um detalhe. Esse contato da Inforpop com o paciente da drogaria será informado. Oi, Adão, tudo bem? Aqui quem fala é Ebert, da Rede Melhor Compra, que você comprou com o João mês passado, o produto Diovan, X-Forge. Pronto. Você lembra? Então,
o vendedor João está com a sua caixa lhe esperando lá. Ah, beleza. Obrigado por lembrar, tal. Tá, a sua caixa está acabando, por favor, volte. Esse serviço vai ser prestado pela Inforpop em nome da drogaria. E esse serviço será realizado por um farmacêutico. Então, não vai ser realizado por um profissional com menor conhecimento. Então, a Inforpop tem farmacêutico contratado para lidar com o assunto. Só deixar claro, a gente não vai fazer assistência farmacêutica. A gente vai fazer o contato de, como você falou, de follow-up, de acompanhamento para ele voltar à drogaria. Acompanhamento da venda. Acompanhamento para que ele volte à drogaria para comprar. Porque existe o follow-up do acompanhamento de saúde. Isso. Que não é o caso. Sim, claro, o farmacêutico da drogaria tem essa responsabilidade. O nosso caso, eu tive o cuidado de contratar farmacêuticos para poder prestar um serviço de alta qualidade e caso seja todos os testes que a gente fez, o paciente se identifica e começa a conversar. Sim, natural. Então, é Brasil, todo mundo gosta de falar. Então, a gente tem que entender o cenário. Não adianta fazer uma pessoa que tem conhecimento de assistente administrativo ter conhecimento em 15 segundos para poder tratar com o paciente. Então, a gente teve o cuidado de contratar farmacêuticos para poder prestar esse serviço, só enfatizando, não vai fazer assistência farmacêutica. É para fazer com que o paciente volte à drogaria. Ponto. E, voltando à drogaria, a drogaria sai beneficiada porque o din-din chega no balcão. Cara, muito legal. Pessoal, bom, nós chegamos ao fim aqui. Se deixasse, eu tenho mais 1 milhão de perguntas para fazer pro Herbert. É só me chamar de novo que eu tô dentro. Bora. Venho aqui de novo. Em breve nós vamos ter um novo episódio aqui. Eu quero agradecer ao Herbert, a Inforpop, por cedê-lo. Eu sei que seu tempo é corrido, né? Mas eu quero agradecê-lo de coração, principalmente agora, final de ano. A gente sabe como que é a correria do dia a dia. Obrigado pela amizade, obrigado pela parceria de sempre. Sem dúvida. Tamo junto e em breve espero você voltar aqui. É só me convidar que vai ser um prazer. Eu espero não passar mais 10 anos para voltar a Ipatinga. Não vai passar. Eu quero que você faça as considerações finais, só que antes, já que você falou, eu vou esperar, quando for abril do ano que vem, que você lançar, você volta aqui e a gente conversa novamente. E aí o Cliente Farma eu já lancei. Já lançou? Já estou lançando para o público agora, já está pronto, já tem gente trabalhando, eu só fiz testes, avaliações, mas assim, para público, a partir de hoje. Perfeito. Suas considerações finais. Adão. É impressionante a simpatia que você exala. A Rede Melhor Compra tem uma pessoa à frente literalmente, né? Da parte de marketing, marketing, o nome às vezes pode ficar obscuro, mas o marketing faz parte da vida da empresa. Então, parabenizo a Melhor Compra, parabenizo a Melhor Compra de fazer parte da Abrafad, aonde eu mando um beijo no coração pro Nilson, pro Fernando, e que a Rede Melhor Compra saia dos 700 drogarias para o seu planejamento estratégico. Eu não tenho a menor dúvida que vai chegar a 1000 em alguns meses. Em breve, se Deus quiser. Conte com a Inforpop em São Paulo ou em qualquer um dos... a Inforpop tem cliente em 1.189 cidades do Brasil. É um orgulho, uma felicidade que a gente tenha conseguido nesses quase 21 anos atender tantos milhões de pacientes no Brasil. Isso é um legado que a Inforpop deixa e pode contar com a Inforpop, com Herbert Freire, aonde for, Melhor Compra, pode ficar tranquilo que a gente vai ser parceiro, que já somos há um bom tempo, né? Mas não é só da boca para fora, é fato. Pode contar com a gente. Eu agradeço. Agradeço mesmo, meu amigo. E agradeço você que até aqui nos ouviu. Peço mais uma vez que curta, compartilhe, divulgue. Sempre estaremos aqui
Por Trás do Balcão. Um abraço e até o próximo episódio. Tchau.